Olá, tudo bem com você? Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, o meu nome é Rodrigo Rosseto, eu sou analista de sistemas há mais de 15 anos, instrutor de tecnologia e professor certificado pela Microsoft em Minecraft Education Edition. Eu já trabalhei em empresas como a Honda, a Cielo, o Macro e a Jack Motors. Eu também sou pai de 3 e, assim como você, me preocupo demais com o futuro dos meus filhos. E hoje nós vamos falar sobre ensino personalizado. Você sabe o que é ensino personalizado? Eu vou te explicar. Eu vou ler para você a definição literal de ensino personalizado criado aí pelos acadêmicos, tá? Eu vou pegar aqui na minha cola. Ensino personalizado consiste em uma nova tendência educacional que leva em consideração as características individuais dos alunos para oferecer um aprendizado de alto nível. Essa modalidade de ensino tem como foco adequar a escola à realidade contemporânea e às demandas da sociedade. Muito bem, muito bonito. Resumindo, pessoal, o ensino personalizado ele é o ensino que é direcionado, é direcionar o conteúdo, direcionar a escola para aquilo que realmente importa para o aluno. E por que devemos fazer isso? Porque nós devemos ensinar o que realmente importa para as crianças, para os alunos. Porque isso gera engajamento, isso faz sentido para eles. Então você tem um aproveitamento do aprendizado, do conteúdo muito maior quando aquilo faz sentido para a criança. E para entender o porquê dessa tendência, é uma tendência, tá? Algumas escolas já estão aplicando, inclusive aqui no Brasil, eu já vou falar para vocês sobre isso. E para entender o porquê essa tendência surgiu, né? O porquê esse movimento surgiu e porquê esse conceito surgiu, a gente precisa entender qual é o oposto dele, né? Que é o ensino tradicional. Né? Como surgiu, aonde surgiu o ensino tradicional? O ensino tradicional ele surgiu no século XVIII por conta do iluminismo. Né? E o conceito era levar a educação, levar o conhecimento ao maior número de pessoas possível. E por ser um modelo que não permite muitas alterações, né? Ele é um modelo mais travado, ele é um modelo que o ensino tradicional ele não admite alterações no seu modelo, né? Então ele já na década de 60 ou 70 ele já era considerado ultrapassado. As escolas tradicionais elas acreditam que para você formar um adulto com pensamento crítico, criativo, né, isso depende única e exclusivamente da quantidade de conhecimento que essa pessoa conseguiu acumular durante o período em que ela esteve na escola. Tá? Então, eles acreditam que o pensamento crítico e a criatividade, a capacidade de resolução de problemas de uma pessoa, de uma criança ou de um adulto, depende exclusivamente da quantidade de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você der para essa pessoa, independente do tipo de conhecimento, se aquilo faz sentido para a pessoa, se não faz sentido, independente disso, eles acreditam que o que vale é a quantidade e não a qualidade. No ensino tradicional, os alunos não têm o protagonismo do processo de aprendizagem. Eles não têm atividades práticas para desenvolver pensamento crítico, criatividade. Geralmente é uma professora, né, que dá uma aula expositiva ali, ela explica, fala, olha, tá aqui a matéria, leiam aqui, lê com os alunos, né, algumas páginas de um livro, né, e espera que eles memorizem, e só isso. Nessas escolas, o professor, ele é o protagonista e não o aluno. Né? O professor é o protagonista e meio que está ali acima dos pobres mortais que são os alunos. Ele exerce como se fosse um tipo de um poder, porque ele detém a informação. Né? Nessas escolas também você tem as provas periódicas, né? Para tentar avaliar o quanto o aluno
absorveu ou memorizou, né, daquele conteúdo que foi passado. E são escolas que preparam o aluno única e exclusivamente para o vestibular, né? Então eles acreditam que realmente não tem como formar um aluno de qualidade sem que ele tenha o máximo de informação possível, independente da qualidade dessa informação, independente da realidade daquela informação para o aluno, né? Eles acham que quanto mais informação esse aluno tiver, melhor ele vai ser lá na frente, ele vai ser um profissional melhor, ele vai ser um profissional mais criativo, ele vai ser um profissional mais produtivo, né? E assim, não poderia estar mais errado, né? A gente sabe, hoje em dia, a gente percebe que tudo na vida, a gente tem que buscar sempre a qualidade à frente da quantidade, né? E é isso que a escola tradicional faz, ela coloca a quantidade na frente da qualidade, né? Então, o seu filho está lá, dentro da escola, ele não se interessa, nunca se interessou por biologia, por exemplo, mas ele tem dezenas, centenas de páginas de biologia para estudar, para que ele possa passar num vestibular, para que ele possa ser alguém na vida, né? Ele vai estudar biologia para fazer uma faculdade de engenharia civil, né? Então faz todo sentido. Então, infelizmente, nós estamos no século XXI, né? Mas as crianças estão no século XVIII, né? Elas estão dentro de uma instituição que não saiu do século XVIII. Porque o ensino ele é o mesmo, ele é exatamente o mesmo, da mesma forma, desde o iluminismo, né? Bastante tempo, né? Para não evoluir, né? E como eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, o interessante é que o mercado de trabalho evoluiu, a nossa vida evoluiu, e a única coisa que ficou para trás, né, foi a educação. Agora pensa comigo, a humanidade está prestes a pisar em Marte, como eu já falei para vocês. Nós estamos prestes aí, mais alguns anos, já teremos alguma missão tripulada até Marte, né? Se tudo der certo, né? Se nenhuma pandemia extra aí atrapalhar os planos, né? Então nós estamos no século XXI, quase mandando astronautas para Marte, né? E o seu filho está decorando a tabuada do 7, né? Vocês viram que eu tenho trauma com tabuada do 7, né? Eu tenho, realmente eu tenho. A gente tem carro autônomo, inteligência artificial, satélites, 4G, 5G, né? E o seu filho é obrigado a decorar dezenas de páginas de história, né? Com conteúdo altamente questionável, né? Porque a gente sabe que o que é ensinado hoje, né, principalmente na parte de história, é bem questionável na escola, né? Então, e seu filho que adora, por exemplo, matemática, adora física, ele tem que ficar estudando páginas e páginas, decorando, né? Não é nem estudando, estudar é outra coisa, né? Estudar você vai, pesquisa, né? Tenta entender vários pontos de vista, né? Isso é estudar, né? Não é ler e tentar decorar. Isso é decoreba, isso é decorar, isso não é estudar, né? E as crianças hoje em dia, eu estava conversando com a minha esposa hoje mesmo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estava conversando com ela, falando sobre algumas dificuldades de alguns alunos, e ela me disse o seguinte, ela falou, a escola não ensina a pensar. A escola não ensina as crianças a pensar, né? E realmente é verdade. E realmente é verdade. Se a criança já não é um pouco mais descolada ali, um pouco mais... se a criança é um pouco mais retraída e tudo mais, não vai ser a escola que vai ensinar essa criança a pensar, que vai dar pensamento crítico, né, raciocínio lógico para essa criança.
porque eles não estão nem aí para isso. Eles querem que você leia as 25, 30 páginas de história e decore aquilo para você poder fazer a prova, para você poder passar no vestibular. E eu não sei quanto a você, mas eu realmente acho isso um absurdo. Eu acho que é completamente não aderente ao que nós temos hoje no mercado de trabalho. O mercado de trabalho evoluiu tanto, eu já vou falar sobre isso também com vocês. A diferença entre a evolução do ensino e do mercado de trabalho é uma coisa absurda, vocês vão se assustar. Eu até preparei uma arte para vocês poderem entender bem o que eu quero dizer. Tá? E é realmente um absurdo. A discrepância entre uma coisa e outra é gigantesca, né? É uma diferença de centenas de anos de diferença entre uma coisa e outra, entre o ensino e o mercado de trabalho, né? Mas por que agora, né, Rodrigo? Por que agora é importante que nós pensemos aí em ensino personalizado, em aprendizagem personalizada para os nossos filhos? Tem dois motivos principais. O primeiro eu já falei para vocês, que é o mercado de trabalho evoluiu e a escola não. Não só o mercado de trabalho, tudo evoluiu, né? A tecnologia, a medicina, os esportes, tudo evoluiu e o ensino ficou parado no tempo, né? A escola tradicional hoje, se o seu filho estuda numa escola tradicional, ele estuda numa escola que é a mesma há mais de 200 anos. E o mercado de trabalho, o mercado em geral, quando eu falo mercado de trabalho, o pessoal não entenda só dos empregados e tudo mais. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de empreendedor, eu estou falando de cientistas, eu estou falando de pesquisadores, eu estou falando de toda essa gama de pessoas que fazem ali, que compõem esse ambiente do mercado de trabalho. Tá? Então tudo isso evoluiu, né? E a escola foi ficando. Algum tempo atrás, eu li a entrevista de um professor da Universidade de Nova York. Ele é professor na Universidade de Nova York e é consultor em educação, o Jim Lengel. Eu acredito que seja assim a pronúncia do nome dele, Jim Lengel, né? E ele faz um paralelo do mercado de trabalho, né, com a área de educação, tá? Então ele faz um paralelo desses dois, né? Ele diz que lá no século XIX, há uns 150 anos atrás, as pessoas trabalhavam no campo, né, com ferramentas artesanais, tá? E com idades variadas, né? Então você tinha, por exemplo, uma família trabalhando no campo, desde as crianças lá com 6, 7 anos, até os mais velhos, com 50, 60, 70 anos, né, trabalhando no campo. Né? E daí, da mesma forma, na escola, você tinha salas heterogêneas, que tinham várias idades, crianças de várias idades, todas juntas, né? E o aprendizado também era de forma muito artesanal, né? As professoras tinham pouquíssimo recurso para trabalhar nessa época, né? São 150 anos atrás, né? E aí ele chama isso de mercado de trabalho 1.0 e educação 1.0. Já um pouco depois, no século XX, né, os trabalhadores foram para as fábricas, né, e começaram a se reunir em torno, formando grupos que executavam as mesmas tarefas várias e várias vezes por dia, né? Que é toda aquela revolução e linha de produção e tudo mais, né? E da mesma forma, nas escolas, né, deixou-se então, você não tinha mais, por exemplo, dentro da fábrica, você não tinha, teoricamente, né, você não tinha mais crianças trabalhando na linha de produção, você tinha os adultos ali
trabalhando dentro daquele grupo, então eles foram separados, foram divididos e executavam a mesma tarefa várias e várias vezes por dia, né? Da mesma forma na educação, você tinha, no século XX, você tinha as crianças separadas por idades e executando tarefas repetitivas, né? A famosa decoreba, né? Executando tarefas repetitivas durante todo o dia, né? E aí ele chamou de, não é mercado de trabalho, antes eu falei errado, pessoal, é ambiente de trabalho, tá? É diferente. Ambiente de trabalho 2.0 e educação 2.0. E por último, no século XXI, onde o trabalho voltou a ser feito por grupos menores, né, geralmente de especialistas, que se reúnem para resolver problemas complexos, né? Uma forma de explicar o ambiente de trabalho no século XXI, né? Esses especialistas eles se reúnem em grupos menores com outros especialistas para poder resolver, para trabalhar em cima de um problema complexo que quem não é especialista não consegue resolver, não conseguiria resolver, vamos dizer assim, né? Então eles se especializaram e para poder trabalhar dessa forma, né? E além disso, eles utilizam a tecnologia, utilizam vários tipos de tecnologia, né? Para poder se reunir, para poder solucionar esse determinado problema, né? Então, o que ele quer dizer? Que os especialistas, eles recorrem, tá? O mercado de trabalho, o ambiente de trabalho, né? Nesse formato que ele enxerga, ele recorre à tecnologia para auxiliar no trabalho, na solução, na resolução de problemas, tá? E aí a escola parou. A escola parou lá no século XIX, tá? Porque as crianças continuaram com as atividades repetitivas, com o ensino padronizado, né? Aonde todo mundo, tem aqui, a BNCC, tem aqui não sei o que tem que ser seguida e fim de papo. E aí é padronizado esse ensino para todas as crianças, independente das habilidades individuais de cada uma, independente de tudo aquilo que a criança gosta ou que a criança não gosta, tá aqui, é padronizado, então tem que ser dessa forma. E esse professor, ele diz que a educação não evoluiu, para suprir as necessidades do ambiente de trabalho ao seu redor, né? O ambiente de trabalho precisa de especialistas, né, que sejam multitarefa, que utilizem ferramentas digitais, que consigam resolver problemas, que tenham criatividade para resolver esses problemas, que tenham raciocínio lógico, né? E a educação não evoluiu para fornecer esses especialistas para o ambiente de trabalho, para o mercado de trabalho. Então agora eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma arte aí que exemplifica muito bem isso que esse professor falou, tá? Então, como vocês podem ver aí, você tem o trabalho 1.0, que é feito no campo, né? Trabalho ao ar livre, no campo, com ferramentas simples e manuais. Grupos incluíam pessoas de diferentes idades, ok? E ao mesmo tempo, no século XIX, você tinha um sistema artesanal, a educação 1.0, um sistema artesanal que o estudo se dá ao ar livre, com ferramentas simples e em pequenos grupos, formados por pessoas de idades diferentes, né? Aí passamos para o século XX, né? Aonde nós temos a indústria. O trabalho se dá em fábricas, com ferramentas mecânicas, em grandes grupos e a partir de tarefas repetitivas. Ao mesmo tempo, nós temos também no século XX a educação 2.0, aonde o sistema é padronizado. O estudo se dá em grandes grupos com pessoas da mesma idade, o local passa a ser fechado e as atividades são repetitivas. Olha, essa comparação é perfeita, né, pessoal? A gente pegou as crianças e jogamos para dentro de uma fábrica, tá? A gente pegou as crianças e jogamos numa linha de produção. Foi isso que nós fizemos.
tá? Lá no século XX. E é o que é feito até hoje, né? E aí nós temos o trabalho 3.0 no século XXI, aonde os profissionais têm que ser multitarefa, né? O trabalho se dá em pequenos grupos interdisciplinares que resolvem problemas complexos, usam ferramentas digitais durante todo o dia, né? E na educação, né? O estudo ainda se organiza a partir de grandes grupos que fazem a mesma atividade ao mesmo tempo. É preciso uma nova configuração. Bom, segundo motivo, pessoal, segundo motivo pelo qual é extremamente importante pensarmos em personalização do aprendizado agora. Um relatório do Banco de Investimentos IBS, é um banco inglês, um banco de investimento chamado IBS, né? Eu estou com a minha colinha aqui, já vou olhar aqui do lado, tá? Chamado IBS Capital, é o nome do banco, tá? É um banco de investimentos. Ele fez uma pesquisa de mercado, né? E ele, antes da pandemia, tá? Esses números que eu vou te falar agora são de antes da pandemia, ok? Ele descobriu que o mercado de educação movimenta aí por volta de 6 trilhões de dólares no mundo. 6 trilhões de dólares, tá? Antes da pandemia. E os maiores cases de crescimento dentro desse mercado de educação, né? Os negócios que mais crescem dentro do segmento de educação, que movimentou 6 trilhões, né, de dólares antes da pandemia, é o e-learning. É o segmento que mais movimenta, que mais cresce dentro desse segmento de educação. Ok? É o famoso EAD. Né? Agora você imagina, né? Eu acho que essa pesquisa não foi refeita ainda, eu não encontrei, né? Mas você imagina esse relatório agora, né? Durante a pandemia, né? Porque a gente não saiu ainda, né? Mas então estamos ainda durante a pandemia e você imagina o quanto essas empresas, essas instituições que trabalham com e-learning, que trabalham com EAD, não cresceram, né, durante esse período. Né? Por isso, a tecnologia que vem atrelada à personalização da aprendizagem, ao ensino personalizado, né, é tão importante nesse momento. E isso vai gerar, essa pandemia que nós vivemos, vai gerar mudanças, alterações no mercado de educação de uma forma absurda. E essas empresas de e-learning e EAD, elas receberam no total um investimento, tá, de mais ou menos 150 milhões de dólares antes da pandemia. Tá? Agora devem ter disparado para 300, 400 milhões de dólares. Né? Então é um mercado em pleno crescimento, é um mercado que tem potencial. O mercado de e-learning ele tem um potencial gigantesco de influenciar a educação como nós conhecemos hoje. E esse movimento ele ganhou força, né? Essas empresas, né? Essas startups de educação são as edtechs, tá? As edtechs elas são as startups que trabalham na área de educação e tecnologia, de tecnologia para educação, né? Vamos chamar dessa forma. Né? Elas ganharam muita força no Vale do Silício, né? Tanto que de lá vieram por exemplo, algumas empresas como a Khan Academy. Conhece a Khan Academy? Deveria conhecer. Provavelmente seu filho vai adorar. Tem muita coisa legal lá. Procura depois. É com K, tá? Khan Academy. E a Coursera, por exemplo. Coursera, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas eu coloco aqui embaixo depois para vocês. Mas pela Coursera, por exemplo, por uma edtech, eu tive a oportunidade de fazer cursos maravilhosos, tá? De design de algoritmos e várias outras coisas, por exemplo, no MIT. Uma coisa que eu nunca poderia imaginar que eu poderia fazer, né? Eu fiz cursos no MIT.
Eu fiz cursos em Stanford, eu fiz cursos em 2 ou 3 universidades que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, né? Mas por uma edtech eu fiz. Eu tenho diplomas de cursos do MIT, né? Sem nunca ter saído daqui do Brasil. Eu não precisei ir para os Estados Unidos, eu não precisei ir para a Inglaterra para ir para uma outra faculdade e concluir esses cursos, né? Tá certo que no Brasil esse mercado ainda está se estruturando, tem várias iniciativas bem legais, tá? Tem algumas empresas que trabalham muito forte com a organização, né? Com vamos chamar assim, a computação dos dados, né? Para as escolas, tá? E talvez esse seja o maior benefício, tá? Da tecnologia dessas empresas edtechs para a educação, que é a manipulação dos dados que são absorvidos pelos professores, para que isso possa ser tabulado, né? Para que isso possa ser tabulado e a personalização do ensino possa ser escalável, né? Porque hoje você pensa, como que você vai personalizar um ensino, né? Para, sei lá, 30, 40 crianças que tem dentro de uma escola pública, por exemplo, né? Tudo bem que não é o ensino personalizado não é você ir lá e ensinar um por um dos alunos, não é isso, tá? É diferente, é um conceito diferente. Eu já vou falar para vocês, já vou explicar para vocês. Mas a tecnologia ela ajuda na hora de tabular as informações e fornecer os dados necessários que os educadores precisam, tá? Para personalizar o ensino em escala. Né? Então nós temos, infelizmente no Brasil nós temos pouquíssimos educadores, pelo menos educadores de qualidade, né? Temos pouquíssimos educadores e muitos alunos, né? Ainda deveríamos ter mais, né? Existem muitas crianças fora da escola ainda, mas nós temos uma quantidade muito grande de alunos para poucos professores. Uma sala de aula com 30, 40 alunos é bem complicado, né? Eu faço as aulas com os meus alunos ali no máximo 8, nossa, estourando 12 alunos, eu já fico doido, né? Porque a gente quer atender eles, a gente quer realmente passar a melhor educação para esses alunos, né? Mas com uma quantidade muito grande, como 40 alunos, 30 alunos, 40 alunos, é praticamente impossível, né? E a tecnologia vem para ajudar nisso. A tecnologia vem para tabular os dados, para fornecer um norte, né? Um norte ali para que os educadores consigam personalizar o ensino para esses alunos, tá? Eu já vou explicar como que isso funciona um pouco mais para frente. Já daqui a pouco eu explico para você. Então, um sistema, por exemplo, que faça a análise, né? Quanto mais alunos você tiver dentro de um sistema, né? Estudando e usando esse sistema, mais informações você tem, mais insumo você tem para criar padrões, né? Criar padrões de currículo, por exemplo, né? E aí o sistema ele pode analisar, por exemplo, qual a melhor hora do dia para esse aluno estudar, qual é a melhor ferramenta, o que ele prefere? Ele prefere livros, ele prefere jogos, ele prefere vídeos, né? E aí você consegue montar, né, um padrão personalizado. Olha que, né, é estranho você colocar os dois na mesma sentença, mas você consegue personalizar o aprendizado a partir dessas informações que você vem acumulando ao longo do tempo nesse sistema, né? E como tudo que a gente tem hoje em dia tem o algoritmo, né? Eu já expliquei isso para vocês no primeiro vídeo, ontem, né? Então, o algoritmo, né, ele pode gerar um padrão, ele pode gerar um currículo personalizado, né, um programa de aprendizado personalizado para cada um dos alunos. Agora que você entendeu
de onde surgiu o ensino tradicional, quando surgiu o ensino tradicional, né? Qual a relação da educação com o ambiente de trabalho, né? E os motivos que nos levam a pensar numa educação personalizada, o porquê de se ter um aprendizado personalizado, um currículo personalizado para cada aluno, que tire o máximo possível, que evolua o máximo possível das habilidades natas que esse aluno tem, né? E desenvolva criatividade, raciocínio lógico, pensamento crítico, né? Agora você consegue entender e agora eu vou poder explicar para você o que é exatamente o ensino personalizado, tá? Começa pelo fato de que ninguém é igual a ninguém, né? As pessoas são diferentes, as crianças também são diferentes, tá? Não adianta você querer falar que não, criança não tem personalidade, tem sim, tá? Cada criança é uma criança, assim como cada adulto é um adulto. Para você ter uma ideia, eu tenho alunos, tá? Alunos, não é um aluno, são alunos, tá? Que aprenderam a ler e escrever sozinhos, tá? Com pouquíssima ajuda dos pais, né? Só com o incentivo dos pais, eles aprenderam a ler e a escrever assistindo vídeos no YouTube. É uma exceção? Sim, é uma exceção. Justamente por isso que eu preciso do ensino personalizado, né? Eu tenho alunos que inclusive estão dentro do espectro autista, né? Que conseguem, por exemplo, resolver uma equação de primeiro grau e esse aluno está no primeiro ano do fundamental. E ele resolve uma equação do primeiro grau tranquilamente. Se eu passar a equação para ele, eu ensinando para ele o que é uma variável dentro do código da programação, da lógica de programação no Minecraft, né? E eu percebi que ele queria mais, né? E aí eu montei um problema, literalmente joguei o problema no colo dele e ele precisaria resolver uma equação de primeiro grau para poder resolver esse problema. E ele resolveu de uma forma, né, com multiplicação, com assim, do jeito dele, né? Mas ele resolveu, tá? E ele, assim, dentro do espectro autista, né? Só que assim, ele tem um problema enorme de leitura, ele não gosta de ler. Ele não gosta de letras, ele não gosta do alfabeto, ele não gosta de ler e escrever, mas ele ama solucionar problemas de matemática, né? Matemática é com ele mesmo, mas leitura e escrita você pode esquecer, ele não está nem aí, né? E de novo, por isso é importante o aprendizado personalizado. Eu tenho alunos, da mesma forma que eu tenho alunos que são muito bons em matemática, muito bons em aprender as coisas em raciocínio lógico, né, em solução de problemas, eu tenho alunos extremamente criativos, né, que se você pedir para ele construir um castelo no Minecraft, ele vai fazer uma réplica, ele vai procurar uma foto no YouTube, vai criar uma réplica de um castelo real, né? Com fosso, com passadiço, com tudo, né? Com vila, né? E assim, só que não suporta a matemática, né? Então, cada um tem a sua característica, né? Esses são só alguns exemplos que eu tô dando para vocês de que cada criança é uma criança, né? Cada criança é uma criança diferente. Você não pode jogar todo mundo dentro do mesmo cesto e achar que aquela educação padronizada, aquele currículo padronizado vai servir para todos. E aí você tem situações, você cria situações dentro da escola aonde você tem, por exemplo, o aluno que é extremamente habilidoso em artes, por exemplo, né? E você tem que. E ele tem lá uma aula de educação artística, né? Na minha época era educação artística, não sei qual que é o nome que se dá hoje, né? Mas na minha época, Dona Creuza, um beijo, te amo, minha professora de educação artística.
Na época era educação artística. Então, a educação artística, o aluno que tem essa veia artística, ele tem uma aula disso por semana, né? Uma aulinha ali, 40 minutos, 45 minutos, não sei quanto que é a aula hoje, de educação artística por semana. E ele tem uma veia artística maravilhosa, né? Só que em contrapartida, ele tem 3, 4 aulas de química, né, por semana, né? E ele tem que estudar química para poder passar no vestibular, né? Aparecendo música do Legião, né? E eu odeio química, química, química. Então, são coisas que acontecem com a padronização do ensino que com a aprendizagem, o ensino personalizado não aconteceria. E se o seu filho gostar de tecnologia ou empreendedorismo, por exemplo? Né? Se você percebe que o seu filho tem uma tendência à facilidade, né? com tecnologias, com novas tecnologias, ou mesmo com empreendedorismo, você está perdido. Né? Você está, como dizem aqui no interior, você está na roça. Né? É um Elon Musk a menos no mundo. E assim, pessoal, eu não estou falando, tá? Quando eu falo de ensino, de educação personalizada, não entendam que eu estou falando de reforma do ensino médio, não é isso, tá? Eu estou falando de uma reforma geral, estrutural na educação. Eu estou elencando para vocês, tá? Os pontos que deveriam ser revistos imediatamente na educação dos nossos filhos. Não só no ensino médio, mas principalmente no ensino fundamental. Tá? No ensino médio é importante? É extremamente importante. Essa reforma vai ser importante? É extremamente importante. Né? Porém, isso tem que começar lá no fundamental. Isso tem que começar desde cedo. Não adianta você enfiar a criança 9 anos dentro de uma escola e fazer com que ela estude um monte de coisa que ela não gosta, de que ela não tem o mínimo interesse, que não faz o menor sentido para ela, né? E aí lá no ensino médio você solta, fala, agora você pode escolher o que você quer estudar. E aí, o que eu escolho? Boa sorte, meu amiguinho. Não faz sentido, né? Então você tem que começar do ensino fundamental. A criança já tem que entrar na escola já com o ensino direcionado para aquilo que ela gosta, para aquilo. Porque é nessa fase que você está moldando as características dessa criança, o caráter dela. Né? Então é nessa fase que você pode estar matando uma Ana Botafogo, você pode estar matando um Gilberto Gil, você pode estar matando um Bill Gates, você pode estar tirando da sociedade um Einstein, parece exagero, pessoal, mas não é, tá? Você é nessa idade que você tem que fornecer as possibilidades, mostrar o leque de opções que a criança tem. Aí você vira para mim e fala, não, Rodrigo, meu filho é muito pequeno, meu filho está com 6, 7 anos, ele não sabe o que ele quer, ele não tem noção do que ele quer, ele não tem noção porque ninguém mostrou para ele ainda. A partir do momento que alguém mostrar, que alguém falar, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, né? Você pode trabalhar com tecnologia quando você for maior, você pode trabalhar com artes, você pode trabalhar com música, você pode trabalhar com matemática, com astronomia, você pode ser um astronauta. A partir do momento que você mostrar isso para o seu filho, tá? Ele vai saber o que ele quer. Pode ser que ele mude depois, pode ser que ele conheça outra coisa depois. De repente ele se apaixona por medicina, né? E isso vai acontecer, com certeza. Mas por que ele se apaixonou por medicina? Porque ele conheceu a medicina. Não foi porque chegou lá na frente,
tá? E você falou para ele que era melhor ele fazer medicina. Não, ó, então é uma profissão melhor e tal, e aí ele vai e começa a fazer a faculdade de medicina. Não é por isso. Ele em algum momento ele se apaixonou por medicina, mas ele teve que conhecer a medicina para poder se apaixonar por ela, né? De alguma forma ele conheceu, tá? Então esse é o nosso papel como pai e como educador, tá? Não é papel da escola. Nós, como pais e educadores, nós temos que mostrar, fornecer a bagagem para essas crianças, para que lá no futuro elas possam ser o que elas quiserem, tá? Ela conhece, ela já viu, ah não, meu filho, não, eu acho que meu filho não ia gostar. Meu, experimenta. Vai lá, mostra para ele, fala, olha, se você fizer isso daqui, você vai conseguir fazer isso, isso e isso, né? Olha, se você for fazer, por exemplo, um curso de desenho, né? Olha aqui como que é um desenho, o que você acha, né? Então, mostre para ele o que existe no mundo, tá? Não espere que a escola vá fazer isso, porque eles não vão fazer, tá? Aparentemente não vai ser tão cedo que eles vão começar a fazer isso. Então, é nossa obrigação, por enquanto, mostrar isso para os nossos filhos. Tá? Fazer com que eles experimentem coisas novas, da mesma forma como você quer que seu filho coma brócolis, né? Esse sonho, né, que todos os pais têm. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Né? Da mesma forma que você quer que ele experimente comidas novas, você tem que mostrar coisas novas para o seu filho, para que ele possa descobrir qual é a paixão dele, para que ele possa descobrir o que ele vai ser quando ele crescer, o que ele quer ser, o que ele quer fazer do resto da vida dele, né? Então você tem que dar essa oportunidade para o seu filho. E tudo isso que eu falei até agora faz parte do conceito de aprendizagem personalizado. É você poder deixar a criança, tá? A criança, eu falei, não expliquei isso para vocês ainda. Mas é deixar a criança escolher aquilo que ela quer ser, tá? É deixar a criança escolher o caminho dela. É deixar a criança ser a protagonista do processo de aprendizagem. É isso que é a educação personalizada, ok? E ainda segundo quem assistiu o meu primeiro vídeo vai lembrar dessa pesquisa que eu citei da Microsoft, que são os formandos de 2030. Em inglês, pessoal, é Class of 2030, tá? Então, na tradução livre, né? Formandos, nós não chamamos de classe nem nada, né? Mas são os formandos de 2030, né? Que é uma pesquisa da Microsoft, que a Microsoft fez com mais de 2.000 alunos, 2.000 professores, 70 líderes mundiais, né? E eles chegaram a alguns números bem interessantes e que eu venho passando alguns aqui para vocês durante a semana da aprendizagem do futuro, né? Por exemplo, um dos números é que os alunos que tiveram a educação personalizada, eles se saíram melhor no mercado de trabalho, em avaliações em universidade, na vida acadêmica, eles se saíram melhor do que 98% dos alunos que não tiveram o ensino, a aprendizagem personalizada. De novo, vamos repetir, para você assimilar esse número, tá? Alunos com educação personalizada se saem melhor do que 98% dos alunos que tiveram uma educação tradicional. Apenas 2% dos alunos que tiveram a educação tradicional se saíram tão bem quanto os alunos que tiveram a educação personalizada. Entendeu por que funciona? Isso é pesquisa, pessoal. Isso são anos e anos de levantamentos, tá? De pesquisa que a Microsoft fez com várias instituições de ensino, vários profissionais, vários alunos, tá? Então, são números reais. E não pense que eu estou falando, não pense que eu estou falando
que eu estou fazendo um comparativo entre escola particular e escola pública. Não é isso, tá? A educação personalizada não tem a ver com grandes investimentos, compra de tecnologia, né? A educação personalizada, ela tem a ver com a forma com que se ensina, tá? E não com as ferramentas que se usam para o aprendizado, né? Então, a educação personalizada, existem várias instituições aqui no Brasil, tá? Em lugares realmente muito pobres, tá? Várias instituições que têm o ensino personalizado e que oferecem isso de forma gratuita para os estudantes de baixa renda, tá? Assim como existem escolas particulares com ensino personalizado, né? Geralmente aquelas que pregam a educação 4.0, né? Que utilizam a ideia da educação 4.0. Mas existem instituições que ensinam de forma personalizada crianças carentes, tá? De forma totalmente gratuita aqui no Brasil. É só você procurar que você vai achar. A verdade é que a personalização do ensino é a ferramenta mais eficaz para a evolução acadêmica dos alunos. Os alunos, eles percebem, tá? De acordo com essa pesquisa da Microsoft ainda, né? Eles percebem que eles aprendem mais e aprendem melhor quando eles têm voz ativa no processo, né? Quando eles podem opinar, quando eles podem dar ideias durante esse processo de aprendizagem, né? E hoje o seu filho fica lá sentado escutando uma professora de história falar por 40 minutos, né? Sobre o descobrimento do Brasil, né? Que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeu que chegou aqui no Brasil. Eu acho que a educação tradicional está fadada a desaparecer. Existem muitos professores, pessoal, muitos professores mesmo, tá? Eu conheço vários professores, tá? Que conseguem implantar de uma forma stilt, né? A gente chama isso daí vem do jargão de programador, né? Quando a gente quer implantar alguma coisa na empresa ali e tem toda uma política contra aquilo, né? A gente faz no modo stilt, que é o modo oculto, né? E os professores, eles conseguem implantar um ensino personalizado, né? De forma stilt dentro das escolas, mesmo tendo... Então existem professores que estão muito afim, eles estão muito dispostos a personalizar o ensino, só que eles não recebem o apoio necessário, só que eles não têm as ferramentas necessárias, né? E eles não têm a autorização necessária para isso. Então realmente nós vivemos num tempo de mudança, um tempo muito conturbado, né? Mas que nós estamos vendo uma luz lá no fim do túnel. E esse é um dos motivos de eu ter criado o Open Source Lab e o curso de programação com Minecraft Education Edition, né? Esse é o motivo e a intenção é empoderar essas crianças, né? Eu quero empoderar essas crianças para que elas deixem de interagir com a tecnologia de forma passiva e possam interagir com essa tecnologia de forma produtiva, de forma criativa, né? De forma ativa com essa tecnologia que rodeia as nossas vidas. Dentro do Minecraft, por exemplo, as crianças aprendem que não existe só uma forma de resolver um problema. Não existe só uma forma de construir alguma coisa, existem várias. E ela pode escolher qual é a melhor para ela. É como eu já disse, quem me segue lá no Instagram, pessoal, lá no Instagram tem algumas dicas, algumas coisas que eu vou colocando, né? Tem dicas de apps, de software, são algumas dicas bem legais lá para auxiliar você nesse caminho, para te auxiliar nessa luta nossa do dia a dia de educar os nossos filhos, tá? Então sempre que eu acho alguma coisa legal, alguma coisa interessante, eu posto lá no Instagram,
do Open Source Lab, é o opensourcelab.brasil, tá? Procura lá no Instagram que você vai achar a gente. E sempre que eu soltei um vídeo algum tempo atrás lá onde eu dizia que quando você abre o Minecraft e aparece aquela barrinha carregando o mundo, ela não está só renderizando uma paisagem virtual. Não é isso que o jogo está fazendo. Ele está abrindo um portal para um mundo de possibilidades infinitas, tá? Aonde a criança pode ser o que ela quiser. Ela pode ser um astronauta, ela pode ser um engenheiro, ela pode ser um programador, ela pode ser ela mesma, ela pode ser o que ela quiser dentro do jogo. E é isso que o Minecraft faz com as crianças, tá? Ele dá espaço para elas, ele dá permissão para que elas criem e elas sejam o que elas quiserem. É por isso que eu escolhi o Minecraft. Entender os benefícios da educação personalizada para o futuro do seu filho? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para você quais são os benefícios dessa tendência, tá? É uma tendência e é importante você ficar de olho nisso porque pode beneficiar muito o futuro do seu filho. Lembre-se, é a sua obrigação, é a minha obrigação dar as possibilidades, mostrar as possibilidades, mostrar tudo que o seu filho pode ser no futuro. E aí ele vai se apaixonar por aquilo que ele quiser. E agora aquele convite, né? Eu quero convidar vocês para o nosso vídeo de amanhã. Vai ser muito legal. Eu vou falar sobre a participação das meninas. A participação das meninas, não só no mercado de programação, mas também no ensino de programação. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, vai ser muito legal. Pai e mãe de menina, vocês não me faltem amanhã. É extremamente importante que vocês assistam esse vídeo de amanhã, tá? Os pais e mães de meninos também devem assistir, né? Mas os pais e mães de meninas não podem perder de forma alguma, tá? Eu vou dar algumas informações bem interessantes para vocês, tá? E mostrar para vocês que as meninas não só podem, mas devem se envolver na área de tecnologia, tá bom? Obrigado por vocês ficarem até aqui com a gente. Eu fiz esse conteúdo pensando em você, pensando nos seus filhos, tá? E eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo, tá bom? Não vai faltar não. Fui!